Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E no nosso 15º episódio, a gente conversou com Lucas Junqueira e Luiz Fernando Cavalli, que nos contaram um pouquinho da história do rugby em cadeira de rodas em São Paulo, na capital, e também a história do Ronins, primeira e a única equipe em atividade nessa grande cidade do Brasil. E se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões, pode mandar e-mail para a gente no bsbquad@gmail.com e nos acompanhe também por nossas redes sociais, Instagram e Facebook, em @bsbquadrugby. Novos episódios disponíveis todas as quartas-feiras. Fala, pessoal! Estamos aqui com o nosso 15º episódio, completando 15 semanas fazendo podcast. E esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E hoje a gente tem aqui duas pessoas, representantes do rugby no Brasil, né? E que vão contar um pouquinho para a gente da história de São Paulo no rugby, né? E a história da equipe que existe atualmente na capital paulista, que é o Ronins. Então eu queria que vocês primeiro se apresentassem aí. Pode começar por você, Lucas. Fala, galera. Meu nome é Lucas Junqueira, sou atleta de rugby em cadeira de rodas, sou integrante aí sou presidente do Ronins Quad Rugby e sou atleta também. Jogo rugby há mais ou menos uns 10 anos e é um prazer, agradeço, Gino, pelo convite, pela oportunidade aqui de falar um pouquinho da nossa história aqui, do nosso rugby para vocês. Legal. Agora, Cavalli, se apresenta aí para o pessoal. Beleza, Gino. Bom, o meu nome é Luiz Fernando Cavalli, eu sou atleta do Ronins Quad Rugby. Eu estou no rugby desde 2008 e eu queria aproveitar para agradecer a você, Gino, e também a todo o BSB aí pela oportunidade da gente estar batendo esse papo a respeito do Ronins, a respeito de rugby. E para mim é também uma honra estar compartilhando aí com o Lucas, que é um irmãozão, um grande amigo e é uma pessoa assim que hoje tem um significado muito especial no rugby e principalmente no Ronins aí para todos nós. Legal, sim. Então, histórias bem ricas aí. Você está desde 2008, né? E o Lucas desde 2010. Então, temos aqui, juntando comigo, quase 30 anos de rugby, né? Aí, a gente sempre aqui, durante o nosso podcast, faz uma contextualização histórica assim, da vida das pessoas, né? Para entender um pouco como que elas chegaram no rugby. Aí, Lucas, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história de vida, assim, o que aconteceu com você para você ficar cadeirante, como é que era a sua vida antes desse acidente que você vai contar aí para a gente, e como ficou a sua vida depois, né? E aí, como para chegar até quando você conheceu o rugby em cadeira de rodas. Certo, pode deixar, claro. Bem, eu sempre fui muito apaixonado por esporte, né? Sempre pratiquei, desde de criança, e sempre fui muito ligado a várias modalidades. E eu trabalhava com TI antes do meu acidente. Eu sofri um acidente em 2009, janeiro de 2009, eu tinha 21 anos na época. Eu sofri um acidente de mergulho, eu estava na praia de Ponta Negra, Rio Grande do Norte. Eu fui furar uma onda e tinha um banco de areia atrás. Eu bati a cabeça, quebrei o pescoço ali e fiquei tetraplégico, né? No momento ali do acidente, eu fiquei consciente, né? Não perdi a consciência, não entendi o que tinha acontecido, eu perdi os movimentos do pescoço para baixo e fui socorrido na hora ali, tinham 2 médicos apareceram na praia e fui para o hospital e
desde então. Daí eu já não lembro mais nada, só no dia seguinte. Eu tive que fazer uma cirurgia no pescoço, tive que colocar uma placa de titânio e 4 parafusos para sustentar a vértebra. E fiquei na UTI ali, tive telectasia no pulmão esquerdo, fiz um acompanhamento com fisioterapia respiratória e fui encaminhado para o Sara Kubitschek em Brasília, né? E foi uma experiência muito, muito rica para mim, uma experiência muito importante ter feito a minha reabilitação lá no Sara, porque eles abriram para mim um leque de possibilidades. Em primeiro lugar, eles me explicaram ali o que é uma lesão medular, né? O que tinha acontecido comigo, o que tinha acontecido com o meu corpo, como que é a vida após lesão medular, né? As possibilidades. Eles abriram um leque muito grande para mim e eu acho que essas informações são muito importantes, né? Na vida, na real, né? Quanto mais informação a gente tem, menos a gente bate a cabeça. E, para mim, eu tive uma sorte muito grande em ter todas essas informações assim muito claras, com profissionais excelentes, assim, super preocupados, né, em proporcionar uma melhor qualidade de vida para a gente pós-lesão, uma maior independência. Então, foi uma experiência muito rica para mim. E foi ali que eu conheci o rugby, né? No Sara eu conheci várias outras modalidades também, porque antes da lesão eu cheguei a trabalhar, inclusive, com um colega em algumas palestras, né? Ele é cadeirante, ele tem uma doença degenerativa, então, e tive contato com outras pessoas cadeirantes também. E eu acho que isso foi importante, porque quando eu sofri o acidente, eu já tinha contato com a vida na cadeira, né? De outras pessoas, das dificuldades. E isso é muito comum, né? A gente perceber as dificuldades quando a gente conhece alguém, né? Porque quando a gente não tem o convívio, não tem conhecimento, as coisas acabam passando batido, né? Então, foi no Sara, assim, eu tive uma visão bem mais ampla do que eu já conhecia, né? E dentre elas, todas as modalidades, né, que eram possíveis eu praticar. E mesmo ali, com 2, 3 meses de lesão, sem conseguir mal mexer ali o braço, né, por conta da lesão tá recente ainda e da minha reabilitação, eu conheci o rugby em cadeira de rodas, que é voltado para o público tetraplégico, né? Eu falei assim, nossa, adorei, é isso que eu quero fazer, né? Mesmo ali bem debilitado. Então, conheci justamente porque tem contato, eu sempre gostei muito de esporte de contato, e pós-lesão eu achei que muitas coisas que eu fazia antes teria que abrir mão. Realmente a gente tem que abrir mão por conta da deficiência, mas a sensação, o sentimento, a gente pode direcionar para uma outra atividade, e o rugby veio, né, como uma luva aí para mim, e desde então eu comecei a praticar. Eu comecei a praticar 8 meses após minha lesão, né? Então, 8, 9 meses após minha lesão, eu comecei a praticar, e eu sou muito grato assim ao rugby por tudo que ele me proporcionou, por conta dessa o rugby ele exige muita força, resistência. Então tudo isso, como eu comecei cedo no rugby, na minha lesão, eu agradeço muito por conta disso, por ter me ajudado na reabilitação, né? Entrou ali como uma reabilitação e foi se transformando ali no alto rendimento. E essa é a minha história aí de como conhecer essa modalidade fantástica. Legal. Né, em todos os podcasts que a gente gravou aqui, a gente vê a importância
reabilitação logo cedo, de conhecer o esporte logo cedo, que isso amplia bastante o horizonte, né, da pessoa recém-lesionada. Então, bem bacana ouvir aí mais um relato sobre isso. E aí, agora, para quem não conhece, o Cavalli, ele é o maior contador de histórias aí do rugby cadeira de rodas no Brasil. É uma pessoa que eu converso muito sempre que posso, porque tem uma sabedoria também ímpar. E aí, Cavalli, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente. De as mesmas coisas aí que o Lucas disse, né? Como é que era a sua vida antes, o que aconteceu, como você conheceu o rugby. E só mais uma coisa, para quem não conhece, o Cavalli tem para algumas pessoas ele é conhecido como Carvalho, né? Então, Carvalho, conta aí pra gente essa história. Higino, demorou, né, para você me chamar de Carvalho. Eu tava aguardando ansiosamente isso daí. Alguns, né, Lesse e Egídio me chamam de Carvalho e eu, por minha vez, o chamo de Egídio. Existe uma história a respeito disso aí. Basicamente, para não alongar muito, algumas pessoas aí que têm e outras que tiveram uma participação aí no rugby brasileiro tinham dificuldade, né, de falar o meu nome. No meu caso, eu vou abrir aqui. É o próprio Luiz Cláudio, né? Ele durante muito tempo me chamou de Carvalho. E o Higino não poupa, né? Então, ele passou a me chamar de Carvalho. Hoje em dia, o Luiz Cláudio me chama de Carvalho, mas o Higino não. Então, essa é a história do meu nome. E o do Egídio aí foi um outro personagem aí da história do rugby que não conseguia falar Higino. E eu fico muito feliz com isso. Eu fiquei realmente muito grato quando eu ouvi pela primeira vez essa pessoa chamando meu amigo de Egídio. Então, é isso aí. E, Gino, assim, brincadeiras à parte, também para mim é um prazer, viu? Eu sempre fico muito grato de ter a oportunidade de trocar ideia contigo. Agradeço aí o sábio, eu estou muito longe disso daí. Mas eu gosto muito de histórias, eu gosto muito dessas alegorias assim que nos fazem refletir, né? E para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho disso também. A minha história, Egídio, vou tentar seguir aí os passos do Lucas. Antes da lesão, né, eu já era formado em educação física e sou policial militar do estado de São Paulo. Eu sofri o meu acidente, eu já era casado, já tinha 2 filhos, eu moro em Vinhedo, estou aqui em Vinhedo gravando esse podcast. E aí, no dia 21 de março de 2004, eu estava a caminho de uma prova pedestre. Eu saí de casa, era um domingo, ainda não tinha amanhecido. Eu ia participar da minha primeira maratona. Eu gostava de provas pedestres, né, de nadar, enfim, eu também, assim como o Lucas falou, eu também sempre gostei muito de esportes. E nesse dia, eu passando por um local que é corriqueiro para mim, eu até hoje passo muito frequentemente nele, que é na Anhanguera, uma saída da Anhanguera sentido a Dom Pedro, que são duas estradas muito importantes aqui em São Paulo, né? Eu perdi o volante do carro e naquele instante o carro rodou na pista, as rodas travaram numa calha de chuva que ainda existe nessa pista, nessa curva, e o carro capotou. Com o capotamento, eu tive uma fratura da C7, uma luxação da C6 com a C7, e na hora eu me mantive lúcido, né? Eu senti um choque percorrendo o meu corpo, assim, do centro para as extremidades, e já não conseguia mais mover os dedos da mão. Eu estava com o celular, tentei pegar o celular, mas já não conseguia mais, né? Porque eu não conseguia mover os dedos. E fiquei aguardando ali o resgate, enfim. Daí para frente, né? Eu posso dizer que tudo correu da melhor forma possível. É lógico que eu não queria
né, voluntariamente, conscientemente, eu não queria ter passado aí por essa situação, mas sou realmente muito grato à vida e a tudo que me ocorreu, todas as oportunidades que eu tive após esse momento. Eu fiz a minha reabilitação, eu passei também por um processo cirúrgico, assim como o Lucas, eu também tive que fazer uma reconstituição, na verdade, eu tive que fazer uma reconstituição óssea da C7 e tive que também colocar algumas placas de titânio na coluna. E isso daí foi no HC em São Paulo e tão logo quanto possível eu consegui entrar num programa de reabilitação. Então, primeiro na ACD, em São Paulo, e depois no SARA também, assim como o Lucas, né? E isso foi em 2004 ainda. Na ACD, já fui apresentado algumas modalidades paralímpicas, né? A natação, o tênis de mesa, e no SARA foi, inclusive, a oportunidade que eu tomei conhecimento do rugby em cadeira de rodas. Eu não conhecia, não foi na minha primeira internação. Na primeira internação fiquei no SARA Centro, né? E depois, a partir da segunda, eu já estive no SARA Lago Norte. E eu acredito que logo nessa segunda internação, em 2005, se eu não me engano, eu fui apresentado para o rugby, o Fred lá, né, que eu sei que é um amigão também do Lucas, de vários colegas aí do rugby. Eu lembro que em alguns atendimentos dele, na época tinha o Humberto também, da Educação Física, que eles apresentaram o rugby para a gente. E, bom, o meu início no rugby, né, então eu primeiro fui conhecendo algumas modalidades, cheguei a praticar competitivamente algumas modalidades, assim como o Lucas, se eu não me engano, o Lucas foi do tênis de mesa, inclusive competitivamente. Eu também passei pelo tênis de mesa, passei pela natação, pelo atletismo, cheguei a participar de alguns campeonatos nessas modalidades. E aí, em 2008, aliás, em 2008, eu estava fazendo um curso na Unicamp, eu voltei a estudar, né? Eu falei que eu sou educador físico, eu voltei a fazer pós-graduação, tal, na Unicamp, e em 2008 eu já era de uma equipe de handball em cadeira de rodas da Unicamp. E foi quando a BRC foi fundada, né, no ano de 2008. Aí eu lembro que o Fernando Abud, né, que agora está no Gigantes, ele também fazia handball com a gente, aliás, vários outros colegas do rugby, como o Japa, o Bruno, bom, tinha o Fernando Juriato, enfim, eu não me recordo agora de outros nomes, mas diversos colegas que hoje estão no rugby, na época eram do handball, e o Abud, ele encontrou o pessoal da BRC em alguma viagem que ele havia feito, ele encontrou no aeroporto, o pessoal identificou que ele era tetra e foi conversar com ele sobre o rugby. E assim chegou lá na Unicamp essa ideia. E aí nós constituímos uma equipe que até hoje, né, existe. No início ela era um projeto de extensão da Unicamp, mas logo após foi criado um CNPJ para ela, um nome, que é a DEACamp, né, que existe até hoje, e isso daí foi em 2008, então, que eu e outros colegas iniciamos no rugby. Eu faço questão de mencionar um detalhe aqui, que assim, em 2008 nós tivemos já um campeonato brasileiro, com a participação só de 3 equipes, foi o primeiro campeonato brasileiro em Niterói, a DEACamp participou. Em 2009 houve novo campeonato brasileiro em Paulínia, mas em 2010, esse o ano que eu gostaria de mencionar, que eu me recordo que foi o ano que eu tive a felicidade de conhecer 2 amigos do rugby, né? Um deles é o Lucas, eu me recordo do Lucas, e que foi em 2010, foi em Brasília, se eu não me engano, no Gama, né?
Ceilândia. Gino? Ceilândia, perfeito. E eu me recordo que o Lucas estava lá, e eu me lembro também do Egídio nessa oportunidade. Então foi quando eu conheci essas duas figuras com as quais eu estou conversando hoje. Então, para mim é gratificante falar isso, porque vocês dois, sem dúvida, são duas pessoas muito significativas na minha vida, duas pessoas que eu admiro muito. A gente frequentemente tem boas conversas, eventuais discussões, discordâncias, mas são duas pessoas que, sem dúvida, sempre acrescentaram muito para mim, não só na área do rugby, mas na vida. Então, quero só deixar isso daí registrado. E desde então estou na modalidade, agora continuo com meu amigo Lucas, agora no Ronins, né? Aliás, desde 2017. Pronto, Legal, Egídio. legal, Carvalho. Você, então, teve aí bem no início da fundação do rugby, né? Que participou do primeiro campeonato. A gente já fez aqui um episódio com os Gigantes e também fez um com o Matheus, que é árbitro hoje em dia, né? Que escreveu o livro do rugby. Eles contaram aí um pouquinho dessa história do rugby em cadeira de rodas em Campinas, que Campinas foi... Campinas e o Rio, né? Foram a base do rugby 2008, 2009, que foi onde tudo começou. E aí, Carvalho, aproveitando que você... Pois não, pode falar. Aproveitando que você citou, eu queria que você contasse para a gente como é que foi participar desse primeiro campeonato brasileiro que teve em 2008 em Niterói. Como é que foi para você essa participação no primeiro campeonato que teve no Brasil? Legal. Aliás, eu vou fazer aqui um registro histórico, assim, né, que faço questão de mencionar. Em 2005, nós tivemos no Brasil provavelmente o primeiro evento relacionado à modalidade, que foi um campeonato que foram os jogos, se eu não me engano, jogos mundiais ou jogos internacionais de cadeiras de rodas, se eu não me engano, chamava assim. E nós tivemos a constituição de uma equipe. Na época não havia nem classificação do rugby, né? Então foi assim, alguns colegas, né, cariocas, foram chamados para participar desse evento. E inclusive o Pete foi o técnico na época dessa seleção brasileira, né? Foi constituída em 2005. Só que aí o rugby ele retomou aí de uma maneira oficial, dentro da regra, com a constituição da BRC em 2008. Então sim, foi bem bacana essa primeira participação aí no ano de 2008. Você mencionou o Matheus foi o meu primeiro técnico, ele era técnico da DA Camp na época, uma pessoa muito bacana, por sinal. E nós estivemos na Andef, o campeonato ocorreu na Andef. Na época eram aqueles alojamentos antigos da Andef, ainda não tinha sido reformada, e havia 3 equipes, né? Havia a DA Camp, havia o Rio Quad Rugby, o Rio Quad, e havia também o Guerreiros da Inclusão, que é o atual Santer, né? Eles mudaram a razão social deles. E foi nessa oportunidade a DA Camp ficou em segundo lugar, e o Rio Quad foi o campeão. No Rio Quad a gente tinha também a participação do Brian, né? O Brian foi convidado pelo Rio Quad e era o único que de fato já tinha anos, né, na modalidade, né? Então foi uma grande oportunidade para todos de aprendizado. Uma questão que eu gostaria de mencionar aqui é a questão das cadeiras, né? As cadeiras de rugby. Cadeira de rugby até hoje é difícil, né, para a gente comprar, tal, e naquela época quase ninguém tinha cadeira de rugby. Então, o campeonato era basicamente feito por atletas jogando em cadeiras de basquete. Tinham as cadeiras Eagle, né, que eram da seleção, e alguns atletas das 3 equipes que compunham a seleção na época, eles tinham essas Eagle.
Agora, os demais, eu, por exemplo, ontem não, acho que foi semana passada, final da semana passada, eu estava dando uma verificada em algumas fotos antigas aqui, e eu vi fotos minhas de 2010 no rugby com uma cadeira de basquete da Unicamp. Então, você imagina como que era. Se hoje eu já sou lerdo, Egídio, imagina eu numa cadeira de basquete, com encosto baixo, era terrível. Legal, essas histórias são bem legais. Lucas, aproveitando aí, eu queria também que você contasse para gente qual foi o seu primeiro campeonato e como que foi assim, participar de um primeiro campeonato de rugby em cadeira de rodas. Legal, Gino. Bem, eu comecei meu contato ali com o rugby, né? Eu comecei a jogar pelo Tigres. O Tigres era um time de São Bernardo do Campo, não tinha time em São Paulo. Lá no Sara, quando eu conheci sobre rugby, eu já comecei a pesquisar, isso em 2009, eu comecei a pesquisar aí vários... tentando procurar algum time de cadeira de rugby, cadeira de rodas em São Paulo. Não existia, que nem o Luiz falou, existia só a Unicamp, né, o Rio Quad na época. Então, depois de um tempo, o Tigres ele surgiu ali se não me engano, em maio ou junho de 2009. Foi quando eu tive contato com o Rafael Yamana, atleta do Tigre, atleta do Ronins hoje também, né? E foi quando eu comecei a jogar ali, né? E para mim foi algo muito ímpar, assim, né? Porque é algo que eu tento passar o máximo possível que eu consigo hoje, né? A primeira vez que eu sentei numa cadeira de rugby foi algo incrível, assim, e que eu não consigo esquecer da sensação, né? Foi tão forte para mim, assim, esse sentimento, que é algo que é muito vivo para mim. Então, sempre quando o Ronins participa de alguma apresentação, né, ou até mesmo quando eu tô com alguma pessoa, algum colega, eu falo assim, senta nessa cadeira, sabe? Tipo, mesmo se a pessoa não tiver deficiência, enfim, falo, senta nessa cadeira, porque é como se eu quisesse que a pessoa sentisse ali a emoção que eu senti quando sentei numa cadeira de rugby, né? Então, eu vou falar assim um pouquinho, na minha percepção, assim, da tetraplegia, né? A minha classificação no rugby é 0,5. É a mais baixa aí da classificação funcional, né? Então eu tenho bastante limitação de movimentos. E a cadeira de rugby, ela te proporciona uma independência muito, muito além de uma cadeira de uso diário, né? Então, quando eu sentei numa cadeira de rugby e consegui tocar melhor a cadeira, consegui percorrer a quadra, consegui percorrer uma distância maior, né? Foi algo muito que me impactou muito, assim, né? Então, é algo que o rugby em si, eu tenho muita gratidão por tudo isso. O rugby ele realmente transforma a vida. E eu acho que é como você falou, a gente numa cadeira de jogo ganha habilidades que na cadeira usual, no dia a dia, a gente não tem, né? Como se fosse uma transformação, né? Tipo, morfar do Power Rangers. Assim, é hora de morfar, e entra na cadeira de rugby. É tipo isso. Aí, Lucas, aproveitando aí que você contou um pouquinho da história do Tigres, que foi uma equipe que existiu em São Bernardo, que hoje em dia não existe mais. Foi a primeira equipe fora de Campinas, né? Mas que não foi na cidade de São Paulo. E aí eu sei que depois surgiu a equipe do Águias, que também durou uns 2, 3 anos, e ela também não existe mais. Essa foi em São Paulo, na capital. Se tem mais alguma história assim em São Paulo antes do Ronins? Então, o Águias, ele não foi da capital, né? O Águias, ele era de Valinhos, né? A sede dele não era na capital.
Ele chegou a treinar aqui na capital, mas a sede não era aqui, né? Então, não é como se fosse um time da capital paulista. Bem, eu joguei no Tigres, né, em São Paulo, e na época, em 2012, o Tigres teve 6 atletas, né? Como no início do rugby, os times tinham pouquíssimos atletas, né? E o Tigres, ele em 2012, mais ou menos, alguns atletas saíram e a gente... 2 atletas saíram e a gente não tinha como participar de outros campeonatos, né? Então a gente acabou... Uns não pararam de jogar também. E em 2012 eu fui para o BSB, né? Tive aí a oportunidade de jogar pelo BSB, né? Representando Brasília. E foi uma experiência muito bacana que eu tive. Ter conhecido a galera, é uma equipe muito unida e muito divertida, né? Tem várias figuras aí, curti bastante. E em São Paulo, Gino, é isso mesmo que você falou, era o pessoal lá de Campinas, né? Depois de um tempo, depois da Deacamp, teve o Gigantes também, teve o Tigres, que acabou em 2012, depois apareceu o Águia lá no final de 2016, né? Mas não deu continuidade também. E o Ronin surgiu aí em 2017, aqui na capital paulista, né? O primeiro time da capital, em 2017, e cresceu de uma forma assim estrondosa. Hoje é a maior equipe, né, de rugby em cadeira de rodas do Brasil, em número de atletas, né? E então é uma conquista muito grande para a gente, né? Uma cidade que não tinha nenhum time de rugby, a gente conseguiu construir algo que hoje está bem sólido, bem estruturado e transformando várias vidas. Eu assim sempre me perguntava quando eu comecei como que na capital, né, de São Paulo, a maior cidade do Brasil, com mais ou menos 20 milhões de habitantes, não tinha um time de rugby, né? E acabou demorando alguns anos aí para conseguir formar e foi bem isso. Quando formou, aproveitou esses 20 milhões de habitantes, né? Então apareceu muita gente aí que estava sem oportunidade de poder praticar e conheceu o rugby, começou a praticar. E eu queria que vocês contassem aí para gente, não sei quem prefere contar, como que foi essa história da fundação do Ronins, né? Aí fiquem à vontade para quem quiser começar a contar, se o outro quiser complementar. Legal. Eu deixaria para você, Lucas. Eu, assim, sinceramente, eu acho que é muito mais rica a história contada pelo Lucas, até porque foi um dos principais idealizadores e, enfim, pode ter certeza aí, o ouvinte, que se hoje o Ronins é o que é muito por conta da ação do Lucas, do trabalho que ele desenvolve junto a toda a equipe. Eu deixo contigo aí, meu amigo. Oi, Gino. Que falar do Cavalli, Gino? Hã? Me ajuda aí, oi, Gino. Oi, Gino, me ajuda aí, por favor. Ô, Cavalho, você conta histórias muito bem aí, Cavalho. Não, mas é real, eu acho que é bem agradável mesmo ouvir a história pelo Lucas. Vai lá, Lucas. Bem, vamos lá. Eu vou pegar o gancho aqui que você disse, Gino, da questão, né, de como uma cidade como São Paulo não tem um time de rugby, né? Eu também sempre pensei isso, né? E o Denis também, o Denis hoje atleta do Ronins, vice-presidente do Ronins, também era um sonho dele ali ter um time aqui em São Paulo,
Mas, bem, você já foi também presidente do... E como o Luiz falou, da questão da criação, a gente sabe a dificuldade que é, você sabe a dificuldade que é aí a gente tirar alguma coisa do papel, né, e fazer acontecer. E eu acho que a principal... O rugby em cadeira de rodas é um esporte muito caro, né, para começar. Então, a gente precisa ir, no mínimo, de 8 cadeiras de jogo, né, para iniciar um time, assim, né, um básico, para jogar 4 contra 4 ali. Né? E como o Luiz disse, antigamente era bem difícil, né? Porque a gente não tinha esse material, usava algumas cadeiras de basquete e na época as Eagles, né? São cadeiras importadas. Aqui no Brasil começaram a fabricar umas cadeiras de jogo, mas como não tinha conhecimento, tudo mais, as cadeiras eram pesadas, cadeiras não tinham o padrão necessário para a gente jogar ali, né? Se a gente fosse comparar com uma cadeira gringa, tinha muita mais dificuldade ali em jogar com uma cadeira nacional. Hoje mudou muito a questão de qualidade, mas no início a gente tinha muito essa dificuldade. E para deixar claro aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, uma cadeira de rugby aí, aqui no Brasil, vocês me ajudam aí, começa em quanto? R$ 7.000? Hoje em dia, 8, 9 mil reais uma básica, né? Tá. Bem, então eu falei, você falou de 8 a 9 mil reais o valor de uma cadeira básica hoje nacional, né? E uma gringa tá aí seus $5.000, né? Tá bem mais caro. Então a gente sabe da dificuldade que é criar um time aqui justamente por essa barreira aí que a gente tem, né? A gente precisa buscar ajuda, doação, incentivo, né, de alguma instituição para a gente iniciar um time, né? Então, eu acho que a principal barreira, a principal dificuldade que nós temos aí de criar um time é essa questão financeira, né? E se a gente for por esse caminho, Gino, ainda assim, em São Paulo, né, com toda a estrutura que tem, o Ronins não surgiu de nenhuma instituição, né? Na época eu até levei para CD um projeto, né, falando de rugby, não só para CD, mas para outros locais, assim, para a gente tentar criar alguma coisa. Isso antes de 2017, né? Lá para 2015, mais ou menos. E, bem, o pessoal, nossa, imagina, isso aqui é muito violento, né? Nossa, isso daqui não é reabilitação. Então, o pessoal já tinha o preconceito aí com o rugby. Mas nenhuma instituição grande assim abraçou a ideia, né? Então, a gente está na mesma, né? O Ronin surgiu do zero. Nós não foi nenhuma instituição que abraçou a causa, não. Foram os próprios atletas. Então, no final de 2016, né, a gente ainda, após a Paralimpíada, né, de 2016, alguns atletas, né, se reuniram e falaram assim, vamos fazer acontecer, né? Vai ser difícil, né? Vai ter que criar estatuto, vai ter que procurar local para treinar, né? Todas as questões administrativas e burocráticas que são bem complicadas. Mas nós nos reunimos ali, então nós começamos o Ronins com 6, 7 atletas. Então, foi isso. 6, 7 atletas e o Diego. O Diego, hoje ele O Diego é o staff do Ronins, é o designer. O Diego, ele é design gráfico, né?
e ele é um cara que tem um conhecimento incrível, não só no que ele faz, né, mas na vida mesmo, né? É uma pessoa que tem uma ótima conversa e que nos, nos inspira e ajuda muito a gente na questão de desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento no próprio Ronins, profissional ali. E o Diego, ele foi o cara que fez a marca, né? A gente, nós atletas ali se reunimos e chegamos no nome Ronins, né? E tudo o que significava. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E dentre todas essas características, o Diego, ele criou a nossa marca, né? A marca do Ronins. É algo diferente de tudo que já tinha. Hoje a nossa marca é uma marca registrada, tudo mais. Então tem toda essa simbologia e essa ajuda mútua, né? Então o Ronins foi formado por atletas, simples assim, né? Atletas e o Diegão ali que topou o desafio com a gente, a gente não tinha grana, a única coisa que a gente tinha era vontade e cadeira própria, porque, né, a maioria dos atletas ali tinham as cadeiras que eram mais difíceis da gente ter na época, então isso facilitou bastante a criação do time, né? Então foi mais ou menos assim que se formou o Ronins, né? Com cadeira própria, muita força de vontade para tirar do papel um sonho aí que muitos tinham e fazer acontecer. Eu acho que é uma história bem parecida com muitos times, né? Que se os atletas não tomam essa iniciativa, acaba não tendo como jogar, né? Então, mais uma vez se repete aí uma história e que é exatamente o que você falou, movido pela vontade e pelo amor ao rugby, porque senão foi muito mais gasto do que qualquer outra coisa, né? Gasto, tempo, enfim, é bem complicado mesmo para criar um time e vocês conseguiram aí do zero. E Cavalli, você que é um filósofo, eu queria que você contasse um pouco para a gente da filosofia que envolve o nome Ronins, que envolve a equipe de vocês, assim, porque eu sei que tem uma filosofia por trás. Eu lembro de ter conversado com o Diego, ele ter me contado como que foi a criação desse logo, assim, que ele só fez, escreveu de uma vez e da forma como ele escrevia, ia ser a logo do time, algo do tipo, assim. Eu queria que você contasse para a gente aí, Cavalli. Ok, é uma honra, é uma honra. Eu, Antes de falar sobre a filosofia, e eu tenho certeza que o Lucas vai poder acrescentar em muito do que eu falar agora, mas eu queria também lembrar e eu gostei demais da justa homenagem, e a gente tem que lembrar mesmo do Diegão, que ele simboliza, né? Ele, além de ser um staff, como o Lucas já o retratou, mas ele simboliza muito disso da filosofia do Ronins, né? Ele tem muito disso nele, assim como o Lucas tem em si, e como todos nós, todos os atletas, os demais staffs também buscamos ter, né? Mas o Ronins, até por conta dessa filosofia que a gente vai tratar, ele conseguiu e consegue hoje congregar muitas pessoas que foram se juntando. Eu sei todas as equipes tem pessoas abnegadas assim, né, que vão se juntando. Graças a Deus, né, Gino? Esses dias aí eu ouvi o podcast, por exemplo, do Chico Love e da Alessandra, e que estavam falando exatamente sobre essa questão de como que eles entraram no rugby e tal. E assim, a Alessandra e diversos outros staffs, eu sei que também tem esse significado, né, de abnegação, de pessoas que se envolvem com a modalidade e acabam fazendo com que
os atletas possam fazer aquilo que precisam fazer, que querem fazer, que é a sua vocação. Mas e aí, no nome do Diego, eu só queria lembrar que nós temos também uma série de outros staffs, né, voluntários, que estão hoje no Ronins ou que já estiveram no Ronins e que promoveram Ronins a ser o que ele é hoje, né? Que é um processo de construção diário, né? Mas vamos lá, sobre a filosofia. O Ronin, ele é um personagem, né, do Japão, um personagem histórico do Japão. O Ronin, a bem dizer, é como um samurai, né, que por alguma razão não tem o mestre. Então, ou porque o mestre morreu, ou porque ele não, por qualquer razão, ele optou por não seguir, né, mais o mestre. E assim, o Ronin, então, é um guerreiro, né, da história japonesa que não tem mestre. Mas, independentemente dessa questão, e essa questão dele não ter mestre, eu já posso associar um pouco à nossa origem também, né, porque, como o Lucas falou, né, o Ronins foi criado por atletas que encararam a troca, né? Como você falou aí, né, Gino? Muito gasto, muito tempo dedicado, são escolhas assim bem difíceis. Quando a gente optou por seguir por esse caminho, por construir uma equipe por nós mesmos, nós já visualizávamos uma série de dificuldades. E assim, com o passar do tempo, a gente foi vendo que além daquelas que a gente visualizava, foram surgindo outras. Mas nesse processo de construção diária do guerreiro, né, aqueles que se mantiveram firmes, né, foram seguindo esse caminho. A gente, aliás, esse eu acho que é o propósito, né? A gente tem que independente da maré que a gente está enfrentando, o bom capitão é aquele que tem que seguir o seu azimuth, né? E assim foi com o Ronins. Mas esse personagem, apesar de nos emprestar o nome, né, o Ronin, ele tem algumas características próprias, né? E o Ronins, quando o Diego introduziu, inclusive, essa marca, o nosso logo, né? E o Diego, como o Lucas falou, né? É um cara extremamente competente que, inclusive, fez um levantamento histórico para poder fazer a construção da marca, do logo, e ele, inclusive, já nos apresentou, muito bacana. Espero que um dia você, Egídio, e os outros ouvintes aí tenham a oportunidade de também ouvir essa apresentação do Diego. É muito mais rica do que eu posso apresentar aqui. Mas, assim, o Diego, né, e todos os Ronins passaram a desenvolver em cima dessa filosofia do guerreiro as características que nós entendemos como positivas desse personagem. Por exemplo, a busca constante pelo autoaperfeiçoamento, a busca constante pela perfeição, né, naquilo que a gente pode fazer, porque é como um samurai, né, que busca sempre o aprimoramento. Então, seja em quadra, seja utilizando a nossa katana, né, que no nosso caso é a cadeira de rodas, é a cadeira de jogo, né, como uma extensão do nosso corpo, assim como a katana é a extensão do corpo do guerreiro oriental, do Ronin, né? A gente, não só dentro de quadra, mas também nas nossas atitudes pessoais, nós buscamos, né, estamos imbuídos desse sentimento de buscar o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, de fazer o melhor, independentemente da maré, né, de como que está o meio externo. Então, o Ronin,
ele surgiu disso, dentro de uma filosofia oriental. Você mencionou, Egídio, a questão do logo, né, do Ronins, que foi criado, sim, pelo Diego, e dentro de uma filosofia uma filosofia oriental, de construção do logo, de construção da palavra Ronin, e a própria escrita, né, Ronins, foi feita, como você falou, em uma única pincelada. Existe essa questão, né, no desenho japonês, na escrita japonesa, de se buscar sempre a perfeição também na escrita. E assim foi o Diego, ele foi treinando, ele foi se desenvolvendo na escrita, até chegar num momento onde ele fez um logo que, a partir daí, foi irretocável, né? Então, como deve ser a nossa atitude no dia a dia, né? Seja em quadra, seja durante um jogo, seja na nossa vida, aquilo que a gente faz, como já diria o general Máximos, né, Lucas? O que a gente faz em vida ecoa pela eternidade. Então, a gente precisa buscar fazer o nosso melhor agora, porque o que está feito, né? A gente pode pensar, como a gente fala no jogo, né, no próximo lance, mas aquilo que a gente fez, seja um erro ou seja um acerto, vai ficar para a história, né? Somos escravos do nosso passado, mas senhores do nosso futuro, né? Então, eu espero ter conseguido atender minimamente aí essa filosofia, que é muito maior do que eu mesmo, e se o Lucas puder, inclusive, fazer alguma complementação, eu vou ficar muito feliz. Legal, eu acho que foi perfeita aí a fala do Luiz, né? Remete muito ao que a gente acredita e principalmente nos valores que a gente escolheu para a criação desse nome, né? Não foi um nome escolhido do nada, né? Aleatório, teve a gente queria que tivesse, né, um significado, então ele surgiu através de todos os valores que nós elencamos, né? Então, na época que nós escolhemos esse nome, nós buscamos qualidades que a gente, né, valores que a gente julgava ali, e então surgiu esse nome. E foi exatamente isso que o Luiz falou, né? Só quero adicionar aqui algo sobre um Ronin específico, né? Na cultura oriental, o Ronin ele pode ser tanto quando ele perde um mestre, né? O samurai ele quer dizer servir. Então, o samurai ele destina a vida dele a servir um mestre. E quando ele perde esse mestre por qualquer razão, ele se torna um Ronin. E depois disso ele passa a dedicar a vida dele para a espada, né? Para o aperfeiçoamento da espada. Ou então ele não precisa servir um mestre. Ele, de cara, ele já escolhe servir a arte da espada. E nisso eu trago aqui um Ronin muito importante, chamado Miyamoto Musashi. Ele foi um Ronin que foi nesse sentido. Ele escolheu direto aí o aperfeiçoamento pela espada, né? E a gente pegou toda essa analogia e decidiu levar para o rugby, né? Então, que possamos ser, né, pessoas buscando o aperfeiçoamento contínuo, né, o desenvolvimento contínuo, não só dentro de quadra, né, mas como fora de quadra, na nossa vida pessoal, né, com a nossa família, no nosso trabalho, como pessoas, que a gente sempre possa estar buscando ser uma pessoa melhor do que nós fomos ontem, né, um aperfeiçoamento contínuo nas nossas atitudes, né, e como pessoas em geral.
Então, Legal, esse é o Ronins. legal, uma história aí bem interessante. E eu acho que se a gente for analisar, é o primeiro time no Brasil que pensa numa filosofia por trás, né? Que acho que isso é bem bacana e bem enriquecedor. Eu tenho uma curiosidade, uma dúvida que eu queria que vocês me falassem. Se a gente olha o Instagram do Ronins, que é o Ronins Rugby, todas as fotos são em preto e branco. Tem algum motivo específico para isso? Tem sim, Gino, isso faz parte, né, mais um trabalho de excelência aí do Diego, porque o Ronins ele tem uma identidade visual, né? Não só uma identidade visual, mas o Ronins tem uma identidade, né? Então, se você for ver toda a questão, não só do Instagram, mas do questão do uniforme, questão de postura e tudo mais, tudo isso vai muito da identidade do Ronins. Então, o Diego, ele criou a marca, né, a nossa marca, e nós temos as cores, né, da marca, que é branco, cinza e preto. Então, sobre as fotos, as nossas fotos são nessa tonalidade, né, são em preto e branco, justamente para remeter aí a nossa identidade. O nosso uniforme, ele é preto e branco, né, tem toda a questão da identidade, né, nós temos a tipografia específica, né, nas nossas nas nossas na nossa documentação, né? Então teve todo um trabalho assim incrível do Diego, referente à nossa identidade visual. Ah, legal. E aí, continuando um pouquinho sobre a história da associação, Cavalho, eu queria que você contasse para a gente como é que funciona a estrutura da associação, porque o Lucas já falou que ele é o presidente, o Denis é o Aham. vice-presidente que também é atleta. Como é que funciona essa estrutura da associação? Perfeito. Todos os diretores, todo o corpo diretor é composto por atletas, né? Nós temos também a participação de alguns staffs, né? Que a época da criação do nosso estatuto, da ata da fundação, participaram desse momento, né? Mas nós temos hoje um grupo de pessoas que são staffs, profissionais voluntários, tal, que inclusive, graças a Deus, é cada vez maior, né? E eu acho que isso reflete um pouco de como que essas pessoas têm enxergado o Ronins, reflete também o que você colocou, Egino, com certeza, o fato de ser um time localizado na capital de São Paulo, com certeza acaba atraindo muitas pessoas que são interessadas, né, e que talvez tivessem já vontade, ou muitas outras que passam a conhecer, né, porque São Paulo realmente possibilita isso, né. Mas, assim, a gente tem muitas pessoas sem deficiência trabalhando conosco, mas a nossa base realmente é formada quase que na sua totalidade, tanto na diretoria quanto no nosso conselho. A gente tem um conselho diretor que a gente todas as decisões, graças assim a inclusive a uma postura sempre bastante democrática do Lucas, do Denis, né? Todas as decisões que são possíveis de serem trabalhadas, discutidas, antes de serem tomadas, nós tratamos com esse conselho diretor, nós tratamos com os dirigentes, e aí é deliberado, lógico, por quem de direito, né? Lógico que nós seguimos também aquilo que é formal, né? Formalmente necessário. Então, se é de competência do presidente, o presidente com certeza vai ouvir a todos e vai fazer o encaminhamento, a deliberação daquela questão. Nós temos também, Gino, assim, mais numa parte operacional da equipe,
nós temos o nosso técnico. Aliás, hoje nós temos 2 técnicos, até porque a nossa equipe tem representatividade nas 2 divisões, né, do Campeonato Brasileiro. Então, nós temos uma equipe da primeira divisão, uma equipe da segunda divisão, e por isso nós temos o Japa, né, que todo mundo conhece, e que, além de um grande amigo e um cara assim, com uma bagagem ímpar, né, Egídio, na modalidade, ele é técnico da nossa equipe. Então, ele é atleta e técnico da equipe da primeira divisão. E nós temos também a Patrícia, que é a técnica da equipe da segunda divisão. E, além desses 2 técnicos, nós temos alguns preparadores físicos. Então, eu ouvi um pouquinho antes de eu entrar no podcast, um pouquinho antes da gente começar, o Lucas estava comentando contigo sobre como que a gente está trabalhando nessa época de isolamento social, né? É um momento muito complicado, desafiador para todos. Eu sei que vocês aí do BSB têm tomado também uma série de ações que eu acho que são muito semelhantes às nossas, mas o fato de nós termos um grupo de atletas que também são educadores físicos e se prontificaram a assumir essa função de preparação física, e aqui eu já vou mencionar o Rafael Yamana, parceiraço, né, que é formado em educação física, e o Cleuton, né, o Roninzão, Cleuton Nunes, que é também um grande nome da educação física, né, um grande preparador físico. Bem antes de vir para a modalidade, ele já tinha um nome assim de muito respeito nessa área. E os 2, e eu acabo também eventualmente trabalhando nesse processo, até por conta da minha função formal na associação. Eu hoje respondo pela parte técnica da associação, formalmente, né? Mas, então, eles 2, e eventualmente eu, acabamos prescrevendo atividade física, exercícios, tanto na época convencional, aí, pré-pandemia, quanto agora. Então, nós temos, sim, um acompanhamento que vem sendo feito durante esse período de isolamento social, das atividades que estão sendo registradas pelos atletas, para a gente saber, né, como cada um está procedendo, e também é uma forma que a gente encontrou de tentar fazer um estímulo recíproco, né, mútuo. Cada atleta que registra lá, olha, o Lucas vai lá e coloca: hoje eu fiz bike, 1h30 de bike, meu PSE foi tal. Com certeza aquilo atinge a todos os outros do grupo, né? Um grupo de WhatsApp, e faz com que a gente se motive, né? Pô, ele está fazendo, eu vou fazer também. E então é um momento atípico, e às vezes a gente pensar no básico, por exemplo, a criação de soluções para individuais, né? Para que cada um possa se manter ativo, talvez seja o principal ganho que a gente possa ter nesse momento, já que a gente não está tendo campeonato, né? Assim como os atletas paralímpicos, que ficaram muito tempo parados, e a grande preocupação era justamente o ganho de peso, né? Então, o CPB, por exemplo, eu trabalho no CPB, então faço questão até de mencionar, tem um programa que tem sido veiculado semanalmente, e é bem legal aí, para quem está ouvindo, dá uma olhadinha lá no site do CPB. Tem um programa semanal que chama Movimente-se, onde o CPB oferece dicas de treinamento para diversos tipos de deficiência. Eu não sei se você conhecia, Egídio, eu imagino que você já tenha visto, mas é bem interessante. Dê uma olhadinha lá, quem nunca viu. Ali tem algumas sugestões de treinamento domiciliar. E assim, às vezes a gente pensa no treinamento, estou fechando aqui já a minha fala, mas às vezes a gente pensa no treinamento, e a gente já pensa, lógico, no alto rendimento, porque somos atletas, né? E a gente visualiza um problema muito grande para quem está passando por um momento de isolamento social. Só que, como todo outro desafio,
é importante que a gente tente fracionar o problema para a gente poder combatê-lo, né? Não adianta pensar num problema macro que ele vai ser sempre muito grande, mas um problema macro fracionado, a gente consegue entender como poder atacá-lo, né? E uma das coisas que a gente está buscando é justamente isso, como eu falei, que cada um consiga criar soluções domésticas para a sua própria atividade física. É um estímulo individual. Então, o controle da frequência é um primeiro passo para isso, né? Para que cada um possa assumir a sua responsabilidade individual consigo mesmo, né? E com a equipe, lógico. Legal, Egídio? Legal, eu acho que é um processo novo, assim, que ninguém nunca imaginou que a gente fosse passar, né? E aí, de repente, tem que criar soluções, assim, igual você está falando, para poder se manter ativo. Que bom que vocês têm conseguido fazer o mínimo aí para que as pessoas, pelo menos, consigam se manter ativas, enquanto a gente não pode estar aglomerando de novo, está tendo treinamento presencial e etc. Mas, Lucas, eu queria que você falasse aí para a gente quais apoios que o Ronins tem. Você já falou que é uma associação basicamente criada pelos atletas, mas depois, e não é vinculada a nenhuma instituição, mas se depois disso vocês conseguiram algum apoio, se vocês têm algum apoio hoje em dia, além desses apoios que você falou do Diego, dos staffs, desses trabalhos voluntários, assim. Certo. Bem, nós funcionamos hoje com algumas doações, né, de pessoas que acompanham o Ronins, né, e parcerias com algumas faculdades. A gente tem um trabalho bem bacana com algumas faculdades, e eles fornecem para nós ali alguns profissionais da área, não na área de fisioterapia, psicologia, e nisso auxilia os atletas, né? A gente montar ali como o Luiz falou, a gente tem a parte da comissão técnica, né? Que formula os treinos, né? E a gente tem esse apoio profissional também das faculdades no atendimento dos atletas. Agora, apoio, a gente não tem apoio de empresa, Higiene. A gente não nós conseguimos um patrocínio no primeiro ano, né, com uma empresa, né, mas essa questão de patrocínio é bem complicado. Nós completamos 3 anos esse ano, né, então tem alguns projetos aí, inclusive projeto a lei de incentivo ao esporte, né, é algo que a gente está estudando também para dar entrada, e outros projetos de incentivo para levantar recursos para a gente conseguir crescer ainda mais e principalmente a gente tem muito trabalho voluntário, né? A gente sabe que muitos times aqui no Brasil trabalham muito com trabalho voluntário, e isso eu acho muito ruim, porque eu gostaria muito que fosse algo, né, que esse profissional fosse reconhecido, né, que ele tivesse ali um retorno financeiro, e então isso acaba tendo uma rotatividade muito grande nos times, né, de profissionais. As pessoas começam ali um trabalho, mas por conta de não conseguir manter ali um trabalho voluntário, acabam saindo. Então, isso é uma das coisas que a gente vem buscando com bastante afinco para poder proporcionar aí um retorno para, nossa, tantos profissionais incríveis que eu já conheci, né, que já passou pelo Ronins, mas infelizmente a gente não conseguiu pagar ali o trabalho daquela pessoa, e a gente acabou perdendo, né? Mas mais do que isso é o reconhecimento, esse reconhecimento para a pessoa.
Eu acho que esse é um problema realmente do rugby no Brasil, que a gente não consegue manter realmente os staffs e pessoas interessadas porque não tem como dar uma remuneração. Uma hora pesa, né? Ser voluntário também é muito legal, muito Sim, bacana, mas chega um momento que a pessoa tem que escolher e aí, infelizmente, financeiro às vezes bate mais forte. Mas, gente, se a gente for falar... sim, Pode falar, pode falar. porque não, só para fechar esse assunto, porque não é só porque isso em tudo, né? Não é só porque é um trabalho voluntário que é algo sem compromisso, né? Isso é uma das coisas que a gente leva no rugby, né? Pelo menos lá no Ronins a gente fala sobre isso, né? Uma reflexão que a gente coloca é o que é profissionalismo, né? Profissionalismo é você ser remunerado por aquilo ou o profissionalismo é você fazer ali o máximo que você pode com a situação que você tem naquele momento, sabe? De você tentar fazer o máximo que você consegue, né? Então, a gente levou muito isso. Então, o trabalho voluntário, ele não só de staff e apoio, como dos próprios atletas, né? Porque muitos ali, o Ronins não tem bolsa atleta, né? Então, muitos ali trabalham, outros são aposentados, né? Mas muitos ali pagam para jogar, né? É claro que é um prazer ali, para alguns é um hobby, para outros é alto rendimento, mas inclusive os atletas ali às vezes tiram dinheiro do bolso para estar ali no treino, sabe? Então, e a gente fala muito sobre isso, né? A questão do trabalho voluntário tem as suas responsabilidades, né? A pessoa que entra ali tem que cumprir toda ali um direcionamento, né? Um trabalho que é feito, um planejamento. E então como tem essa cobrança, é o que você falou, às vezes o financeiro bate mais forte e beleza, né? A gente tem que ir seguindo. É bem isso. Eu acho que se a gente for conversar aqui sobre a equipe de vocês, sobre tudo isso, a gente faz várias horas de podcast aqui. Mas já partindo um pouco para o final e saindo um pouquinho da história do Ronins, porque o Carvalho, ele teve uma experiência aí que foi ímpar, eu acho que só ele e mais uma pessoa aqui, que foi o Sig, aqui no Brasil, tiveram a oportunidade. E aí, Carvalho, eu queria aproveitar essa oportunidade aqui desse podcast para você contar um pouquinho para a gente como foi essa oportunidade de poder ter sido comentarista em jogos de rugby na televisão, no caso foi no Sport TV, e a gente já passa tão poucos jogos na TV de rugby, e você teve a oportunidade de ser comentarista. Lembrei de outro agora que também foi o Panda, também pôde ser comentarista em um jogo, mas eu queria que você contasse a experiência de comentar os jogos lá nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, Carvalho. Legal, Egidio. Ó, foi uma experiência ímpar mesmo, como você falou. Foi muito gratificante, particularmente assim, por alguns motivos, né? Um deles, é lógico, eu amo a modalidade, assim como vocês. Eu não tive a oportunidade de estar participando em quadra, como você, o Lucas, estiveram em Lima, né? Agora no Parapan. Então, de uma certa forma, eu acho que você me entende, o pessoal me entende, foi como eu me sentisse participando um pouco, né? Daquele momento. Então, nesse sentido, foi muito agradável. Foi desafiador, mas assim, numa medida agradável, eu digo, foi um desafio muito agradável, porque é difícil a gente também escolher, né, o que a gente vai falar. Eu me recordo que eu estive em Brasília, sei lá, um mês antes dos Jogos de Lima. A gente teve a oportunidade de comer uma pizza lá, né, Egídio? E eu Aham. lembro que eu até conversei um pouquinho com você que é você que é um oráculo do rugby. Não, sim, eu aproveitei até para pegar um pouco da sua experiência sobre as equipes,
porque sem dúvida você, o Lucas, Japa, são pessoas que têm um olhar assim muito melhor do que o meu sobre o rugby em cadeira de rodas, principalmente internacionalmente, né? E foi legal, foi as suas colocações muito pertinentes. E o que eu senti assim, né, na hora dos jogos, e eu fiquei muito feliz porque todos os jogos da seleção brasileira foram transmitidos. Eu ainda tive a oportunidade de participar como comentarista se eu não me engano, outros 2 jogos, além dos jogos da seleção brasileira. Se eu não me engano, os 2 primeiros jogos do campeonato, eu também participei. Não, foi o primeiro e o último, a final. Eu participei também como comentarista, então foi assim um grande aprendizado. Eu nunca tinha estado num estúdio, né, da Sport TV. O pessoal acolheu muito bem, me acolheu muito bem, me orientou. Foi um bate-bola, assim, um bate-papo bem leve, mais ou menos como a gente está sendo aqui. Aqui está mais tenso, viu, Egidio? O seu podcast está mais tenso. Tá? Brincadeira, meu amigo. Brincadeira. Mas assim, o pessoal, os profissionais lá, acolheram muito bem. Foi muito agradável. Estava o Clodoaldo lá também, falando sobre a natação. Estava o Ciro falando sobre o atletismo. Então, a gente se cruzava ali e ficava trocando ideia de uma maneira muito positiva, muito produtiva. E assim, foi uma opção minha. Acabei buscando trabalhar o assunto do rugby de uma maneira bastante básica, né? Então, eu poderia, sim, ter tentado seguir um caminho um pouco de maior profundidade, né? Mas eu imaginei que eu conseguiria ter mais sucesso atingindo a população que estava ali vendo, às vezes, pela primeira vez a modalidade e procurando explicar mais ou menos o que estava acontecendo, né, na quadra ali para esse público, do que propriamente aprofundar o assunto com relação à parte mais tática, estratégica, que aí já seria, sem dúvida, muito mais desafiador para mim também, né? E talvez eu conseguisse atingir um público muito menor, né? Então, foi uma opção minha e eu gostei, assim, eu vi que algumas pessoas gostaram desse formato. O rugby ainda é novo aqui no Brasil, né, Higino? Apesar de estar aqui desde 2008, como você falou, nós não tivemos ainda muito espaço na mídia, não são todas as pessoas que conhecem, e aquelas pessoas que conhecem ainda conhecem muito superficialmente. Então, acho que foi legal, assim, eu acho que ainda hoje é legal, nesse sentido, da gente conseguir ir levando informações, ainda que sejam básicas para a gente, para quem está na modalidade. Eu acho que para a maioria da população é a informação necessária para a pessoa entender o que está acontecendo. Porque eu, por exemplo, eu nunca assisto, a bem dizer, uma partida de beisebol. Eventualmente, quando eu vejo, pelo fato de eu não conhecer muito da modalidade, para mim não faz tanto sentido, e não fazendo tanto sentido, eu não consigo me envolver tanto emocionalmente com aquilo. Perde a graça, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui do beisebol, mas o mesmo ocorre com o rugby para aquele que é leigo, né? Então, tendo informações mínimas, eu acho que a pessoa consegue curtir mais, e isso é bom para a pessoa e é bom para a modalidade. Pelo menos foi assim que eu pensei em trabalhar. Mas foi bem legal, foi muito legal ver você, o Lucas, ver os amigos ali em Lima. Foi extremamente agradável mesmo vê-los ali na telinha da Sport TV. Legal, é bem o que você falou. Acho que é isso, porque se você levasse um comentário mais técnico, não ia abarcar muito as pessoas, porque o rugby ainda ele é pouco conhecido, o rugby em cadeira de rodas. Você falou que a gente teve pouca visibilidade na mídia, a gente passou jogos no Parapan de Toronto, em 2015, na Paralimpíada do Rio de 2016,
teve uma Copa Caixa que foi transmitida a final pela Sport TV Perfeito. e os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Então, você vê Só, né? em 10, 12 anos de 12 modalidade, anos. a gente foi Teve transmitido 4 em eventos transmitidos. 4 eventos. Então, isso é basicamente nada, né? E eu acho que é bem isso mesmo. Mas, gente, agora encaminhando já para o final do nosso podcast, que eu acho que a gente podia fazer uma conversa aqui bem longa, realmente tá bem agradável. Mas a gente, já caminhando para o final, Lucas, eu queria que você primeiro respondesse para a gente. Você já falou bastante sobre isso ao longo de todo esse episódio, mas resumir agora no final, o que o rugby mudou na sua vida e o que o Ronins representa para você. Maravilha, Gino. Bem, eu acho que o rugby que ele significa para mim são possibilidades, né? O rugby ele me mostrou um mundo que eu não conhecia e me mostrou um mundo de possibilidades, né? Então, geralmente, para pessoas que sofreram lesão há pouco tempo, geralmente eu tento mostrar tudo isso porque eu não fazia ideia de onde eu podia chegar, né? Com o esporte, com o rugby, enfim, e ali eu tive possibilidade de conhecer outras pessoas, né? Que nem o Luiz falou, em 2010, quando nós participamos do terceiro campeonato brasileiro, que foi em Ceilândia, tiveram 9 times, né? E nos anos seguintes foram 3, 4 times, e já em 2010 teve um boom aí de 9 times, então muitas pessoas, a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas, histórias ali parecidas, dificuldades parecidas. Nessa troca de ideia ali, a gente vai pegando um atalho muito grande, porque, poxa, eu tinha ali 1 ano de lesão, conheci pessoas com 10 anos de lesão, então essa troca de experiência foi muito grande, né? Tudo isso devido ao esporte. E me proporcionou também realizar sonhos, né? Sonhos de criança. Eu, como disse no começo, sempre fui apaixonado por esporte, sempre acompanhei, né? Então, poxa, você vê uma Olimpíada, né? Ver ali você defendendo o seu país. E eu tive a oportunidade de participar de uma Paralimpíada, um sonho assim de qualquer criança que ama esportes, né? Que acompanha. Então, foi uma realização de um sonho. E você poder jogar contra ídolos, né? Então, conhecer ídolos e esses ídolos se tornarem adversários, né? Foi algo muito importante que agregou muito na minha vida, né? E o que o Ronins representa para mim representa transformação e desenvolvimento, né? Hoje, uma das coisas que o Ronins me ensinou é que a gente fala muito em questão de pessoas diferentes, pessoas iguais, e o Ronins me ensinou que quando o objetivo é o mesmo, não importa se as pessoas são parecidas ou não, se o objetivo é o mesmo, a gente vai conversar e vai entrar em algum consenso, em alguma, né, para acertar a direção num objetivo em comum. Então, eu levei isso para a vida, né? Eu levei isso para relacionamentos, né? Então, no Ronins temos aí 20 atletas, cada um com uma cabeça, cada um com uma personalidade, cada um com características, mas todos têm o mesmo objetivo, né? Que é levar o Ronins o mais longe possível. Então é por isso que a gente se dá tão bem. E o Ronins hoje, eu vejo que o Ronins tem vida própria, né? E eu vejo que o Ronins, ele tem como objetivo hoje, se você perguntar isso para mim, o Ronins, ele tem como objetivo gerar um ponto de transformação, de reflexão e de desenvolvimento
na vida das pessoas que têm contato com o Ronins, né? Então, seja atleta, seja profissional, seja estudante, né, criança, seja você que está ouvindo a gente aqui agora, né? O principal objetivo é isso, de gerar reflexão sobre a vida, sobre sentimentos, sobre possibilidades e sobre desenvolvimento, sobre aperfeiçoamento, tudo que a gente possa alcançar. Bacana. Carvalho, agora você. Resume aí o que o rugby mudou a sua vida e o que o Ronins representa para você. O rugby, para mim, começou a ficar difícil em 2010, porque eu conheci um cara na Ceilândia chamado Egídio. Mas tava bom até ali, né? Foi muito bom até 2010. Brincadeira, gente. O rugby, para mim, também, assim como o Lucas colocou, representa um caminho, né? Eu também sempre gostei muito do esporte. O rugby, ele é o esporte onde a minha característica funcional melhor se enquadra, né? Por maior que seja a crítica que às vezes a gente ouve de alguns colegas, né, Egídio? É uma modalidade que me permite, né, como você e o Lucas falaram algumas vezes, que é hora de morfar, né? É uma modalidade que me permite ter maior funcionalidade, me sentir um pouco mais ativo, mais útil, mais participativo. Então, o rugby, eu acho que tem essa característica para mim, além de ser uma modalidade assim incrível e apaixonante, né? Independentemente da gente ser elegível ou não para a modalidade, quem assiste gosta, né? Porque é bem intensa, tem essa questão de ser agressiva, enfim, o rugby é um grande caminho, é muito atrativo e nos faz muito feliz. E o Ronins, por sua vez, eu resumiria aqui numa palavra que o Ronins é família, né? O Ronins é uma família que aqueles que estão nela, eu entre eles, escolhemos estar, né? Escolhemos compor. E eu acho que é isso mesmo. Eu deixaria até aqui, eu não sei, Egídio, se você vai nos dar ainda algum espaço de fala, então já vou aproveitar para colocar uma máxima a respeito que me ocorreu agora. Vai ter as considerações finais, ô Carvalho. Então eu devo guardar o ouro? Guarda o ouro para o final. Então tá. Nossa, imagina. Pode falar então, Egídio. Então é isso. Eu não podia perder também mais uma coisa sua, Carvalho. Eu vou contar uma coisa para quem for ver o Carvalho jogando, observe que ele é tipo o Kiko do Chaves. Que quando vai jogar lá a partidinha de ping-pong, que aí ele lambe a orelha, lambe a outra, faz um movimentinho com o pé, faz um movimentinho com o outro para poder sacar. O Carvalho, quando vai repor a bola em jogo, ele balança a bola 3 vezes para depois quica a bola para depois poder fazer um embalde. Então, e ele parece um robozinho jogando também, tipo um robozinho. O C3PO lá do Star Wars. Ô, louco! Boa, Egídio, boa. Não podia deixar de falar isso, Carvalho. Eu só vou fazer uma colocação a respeito disso daí, tudo que você falou, até porque você citou uma modalidade que, salvo engano, nós já participamos de um campeonato mundial juntos, inclusive, campeonato mundial de tênis de mesa da Andef, e eu me recordo bem da supremacia da nossa equipe durante o campeonato mundial. Tá lembrado, Egídio? Verdade, a gente foi chamado para participar do campeonato mundial de tênis de mesa lá na Andef, de duplas, né?
De dupla. E De era dupla. cadeirante, o andante que quisesse jogar tinha que sentar numa cadeira. Na- E, Exato. nós fomos campeões invictos, né, Cavalli? Exato. E a técnica do Kiko funcionou. Funcionou bem. Cada saque era esse. Mas é uma boa memória, né? É uma boa lembrança. A gente já deu muita risada nessa vida de rugby, né? Nós três, mas eu lembro de muitas nossas. Principalmente, vou citar um nome aqui, em Egídio. Eu não sei se você já o entrevistou, mas não deixe de entrevistar o Mister Zé Raul. Por favor. Ainda não. Mas olha, eu espero que ele ouça esse podcast, espero que ele, sei lá, ele provavelmente nesse momento ouvindo deve estar molhado e tal, e ouvindo. Eu tenho certeza que ele vai se interessar. Deve estar recebendo alguma mensagem. Muita chuva, né? Deve estar recebendo alguma mensagem em polonês. Não deixe de chamá-lo, por favor. Pode deixar. Ô, Cavalho, eu me lembrei de uma coisa agora que a gente não pode deixar esse episódio sem você contar. Uma história que aconteceu num aeroporto em Toronto, voltando para o Brasil. E você quase não voltou. O que aconteceu? Bom, eu vou contar aqui. A gente já estourou o horário, né, Egidio? Mas a gente estava retornando do Parapan de Toronto 2015. O aeroporto de Toronto, gigantesco, né, Egidio? Era enorme, cheio de esteiras rolantes. E eu sei que em uma determinada esteira rolante, alguns atletas tiveram a boa ideia, entre eles alguns que estão aqui hoje, né, conversando, tiveram a boa ideia de utilizar a esteira para poupar braço, poupar tempo, né, seguir um pouquinho ali pela esteira rolante. E assim, tinham várias esteiras sequenciais. Eu me recordo que na primeira esteira entraram alguns atletas. E eu não entrei, eu passei batido, tal, fui andando pelo lado, cansado pra caramba, carregando uma mochila pesada pra caramba nas costas da cadeira, porque era um material de rugby que tinha ficado lá, eu não consegui despachar. E aí na segunda esteira, eu vi lá entrando alguns colegas, né? Egídio, Zé Raul, o Moita, e eu entrei, eu falei, vou entrar. Só que na hora que eu entrei, eu vi algumas coisas. Eu vi primeiro o degrau que tinha de entrada. Eu não sou muito ágil e nem muito hábil na minha cadeira, né? Eu acho que isso aí não é segredo para ninguém. E aí, a hora que eu vi aquele degrau, era um degrauzinho significativo, principalmente para quem é pregão feito eu, que tem dificuldade de empinar a cadeira, né? Eu entrei ali e eu ainda falei para o cidadão que estava na minha frente, que por acaso era Egídio. Eu falei, ô Egídio, eu acho que eu não vou conseguir sair dessa esteira, não. Porque se para entrar era esse degrau, para sair deve ser o mesmo. E eu lembro que você respondeu assim de uma maneira muito natural. Cavalli, só dá uma empinadinha. E aí isso me preocupou muito, porque eu sabia que ia dar problema. E assim foi. Chegou ali na hora da saída da esteira, no degrauzinho eu até tentei empinar, só que eu empinei, eu já sou pregão. A cadeira com peso atrás do material de rugby. Fui para o chão, caí, bati a cabeça na esteira, a esteira ficou rodando e rasgando a minha camiseta, até arranhou assim minhas costas, abriu a nuca, os gringos que estavam lá, Nossa. Os gringos estavam passando por cima de mim para não me atropelar, e a esteira rodando, e alguns amigos ali ao redor, né, prestando ajuda, não, né, tava dando risada, lógico, do que estava acontecendo, mas logo chegaram dois andantes ali, já me seguraram, me colocaram em cima da cadeira,
e eu quase não voltei com a delegação brasileira porque eu tive que passar no médico, o médico do aeroporto de Toronto queria me dar ponto, ele não queria autorizar que eu fizesse a viagem internacional com a cabeça daquela forma, mas aí houve um entendimento que daria certo de fazer um ponto falso, eu enfaixei a cabeça e voltei assim no avião. Causou, né? Causou. Ainda mais a hora que eu cheguei, que a Glau, né, minha esposa, estava me aguardando. Eu, antes de descer do avião, já mandei uma mensagenzinha para ela, falei, ó, Glau, tá tudo bem, mas você vai ter uma surpresa, tal. Saiu todo enfaixado. Do avião, sabe? É por isso que quando você sai sozinho e a Glau vai te deixar em algum lugar, a última coisa que ela faz é ativar o seu anti-tip da sua cadeira, né, para você não cair. Eu não vou negar. Ai, Egídio, boas lembranças, viu? Muito boas risadas. Valeu o corte, viu? Valeu. Mas é isso, então. Indo aí agora para as nossas considerações finais, eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade aí de vocês, o Lucas e o Cavalli, de gravar. Acho que é muito importante a gente contar essas histórias, as histórias engraçadas, as histórias dos times, entender um pouco como é que funciona. Acho que foi bem bacana aqui a nossa conversa, que fiquei sabendo de várias coisas que eu não sabia e entender um pouco mais a filosofia do time. As pessoas criam apelidos para os times, né? Mas eu me segurei aqui o episódio inteiro para não falar o apelido do Ronins e vou terminar o episódio sem falar porque eu usei as 3 peneiras, viu, Cavalli? Olha, tá de parabéns, viu? Eu espero que a Marcinha esteja ouvindo isso. Vai ser muito significativo para ela isso aí também. Muito e aí bom, eu queria que vocês dessem as suas considerações finais aí. Pode começar com você, Lucas. Bem, quero agradecer muito aqui o convite, Gino, a você, ao BSB, porque eu tenho muito respeito, a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre a história do Ronins, é algo que é muito importante para mim, e eu vejo que não só para mim hoje, mas atinge vários corações, né? É importante para muitas pessoas. Eu tive um aprendizado e aprendo todos os dias ali com o pessoal do Ronins, né? São histórias incríveis que tem ali, que a gente vai conhecendo com o passar do tempo. São pessoas que me motivam, pessoas que me inspiram, e eu sou muito feliz e muito grato pela oportunidade de estar com eles hoje, né? De poder viver tudo que eu estou vivendo com eles hoje, né? Então, agradeço, e o que eu quero passar aqui também, Gino, né? A gente tem a nossa filosofia, né? E a gente tem um texto que a gente criou justamente que fala um pouquinho sobre isso, né? Daí, se você me permite, eu queria fechar aqui minha fala lendo esse texto. Claro, pode ler aí. Então, vamos lá. Devotos, fiel e dedicado, um Ronin, antes de tudo, é devoto ao rugby, ao seu caminho e seu aperfeiçoamento. Vive por ele, evolui por ele e com ele. A cadeira é um prolongamento. Em manejo não há mais cadeira e Ronin. Ambos se fundem, vibram juntos e tornam-se um. Por decisão ou decorrer natural da vida, o guerreiro deixa de ser um samurai e passa a caminhar sem um mestre, seguindo o seu coração, o fiel rugby. Habilidosos escrevem suas conquistas em quadra. Ao alvorecer, vestem-se, agradecem e preparam suas cadeiras para os treinos e constante desenvolvimento. Com ou sem oponentes, precisam treinar com o nascer do sol
e o cair das noites. Sabem que o pior inimigo é a si mesmo. Conscientes no campo de batalha, não temem em deixar tudo ali, ou levar tudo que conquistarem. Longos anos de dedicação ao rugby só servem se forem aplicados com maestria, cautela, estratégia, sentimentos e trabalho em equipe. Afinal, se Ronin se reúnem, o objetivo é maior, a dedicação é conjunta, a confiança é plena e o trabalho é árduo. Quando acaba uma batalha, se preparam para outra. Disciplina, honra e respeito movem esses homens de onda. Em quadra, males não chegam, só há rugby. Nossa Senhora. Quem foi que escreveu isso, Lucas? Isso aqui é uma super obra aí do Diegão. Isso aqui é a filosofia do Ronins, que foi feito aí lá em 2017, na criação. Então é algo que a gente tenta seguir, né? Tudo que a gente conversou aqui hoje foi, em resumo, tudo isso aqui que eu acabei de ler, né? Legal. Isso aí. E Cavalli, agora você dê as suas considerações finais e mais uma vez obrigado também pela disponibilidade e agora é hora de você abrir o seu pote de ouro aí. Não é exatamente um pote de ouro, mas é uma mensagem que eu acho que cabe sim que a gente aborde. Egídio, antes de mais nada, quero agradecer, viu? Foi realmente um grande prazer. Você está de parabéns, você e o BSB aí pelo podcast. Eu acho que é uma iniciativa incrível, sensacional aí, que valoriza não só o BSB, né, mas toda a comunidade do rugby. Muito bacana, meu amigo, e fiquei feliz. É muito agradável sempre, a gente dá sempre boas risadas. Enquanto a gente foi conversando aqui, eu lembrei de muitas passagens. Estava lembrando agora, por exemplo, da nossa semana de treinamento em Curitiba e a gente fazendo aquela caminhada sem fim pela avenida. Aliás, eu acho que foi a primeira vez que a gente trocou ideia, assim. Foi assim uma caminhada que parecia que não ia ter fim e você, o Japa, sempre falando, não, mais 200 metros, só mais 100 metros. Estamos chegando. Né? E a gente perguntou para o cara lá, o bar é aqui perto? Aí ele falou, uns 10 minutos. E a gente, e de cadeira? De cadeira é uns 7. Eu lembro disso. Ele quase fez a nossa classificação funcional. Ir para ponto baixo. Para ponto baixo, 10 minutos. Foi mais ou menos isso, né? O cara muito bom, muito competente. A gente tinha que chamar logo para o rugby. E assim, eu também, antes de fazer esse fechamento, só quero repassar aqui assim, é uma pena que a gente não consiga falar aqui sobre todos os nossos amigos, componentes de equipe, ex-componentes de equipe, que, enfim, que conduziram a vida, né, do Ronins, a nossa história como um todo até aqui, porque é um trabalho, como o Lucas falou aí, em equipe, é um trabalho em conjunto. O Ronins, ele tem uma característica bastante forte disso, de família, né? Com as suas dificuldades, desafios e alegrias, né? Então, é uma pena. Eu até queria aqui mencionar o nome de todos, eu vou mencionar aqui a Marta e a Edilene, por conta de serem duas pessoas que estão conosco há muito tempo e que permaneceram conosco, né? Mesmo quando a gente fez essa transição para a criação dessa família Ronins. Mas a respeito disso, né? E essa já é minha consideração final agora. Eu entendo assim, né? Todos nós temos capacidade de seguir os nossos próprios caminhos, seguir os nossos próprios sonhos. Todos passamos por dificuldades, desafios, momentos difíceis,
momentos de alegria. E assim, apesar de termos histórias diferentes, cada um de nós tem todo o direito e tem toda a possibilidade de escolher escrever a sua própria história, né? E o Ronins foi isso. O Ronins, eu acho que mostra muito disso. Nós éramos um grupo de atletas, né? Muitos atletas já tinham alguns anos ali de modalidade, e nós tínhamos o desejo de fazer algo diferente, né? De seguir em frente. Sabíamos que teríamos desafios, dificuldades, e isso é um pouco de uma metáfora da vida, né? Eu acho que todos nós, em um determinado momento, enfrentamos essas dificuldades. Aliás, rotineiramente, né, isso ocorre conosco. E aí cabe a nossa escolha de que caminho tomar, de como seguir em frente. E aí assim, a alegoria, né, que eu gostaria só de colocar é aquela do velejador, né? Então, diz que é a história do pessimista e do otimista, né? Que o pessimista ele está sempre reclamando do vento. O otimista ele fica esperando que o vento mude. E o realista é aquele que ajusta as velas. Então, eu vejo que é isso que a gente deve buscar. Eu acho que a família Ronins teve a felicidade de ajustar as velas, né, na criação do Ronins. Isso significa que nós assumimos novos desafios, que no nosso dia a dia agora também teremos novos desafios e constantemente vamos estar tendo que fazer essa escolha. Vamos ficar reclamando do vento, vamos ficar esperando que o vento mude, o que a gente vai fazer, né? A melhor resposta sempre é a gente assumir a função de comandante da nossa nau, né? Da nossa embarcação e ajustar as velas, né? É uma questão de assumir a responsabilidade que a vida nos traz, que é sempre acompanhada da escolha por fazer a nossa história da maneira que a gente quer. Então, eu deixo isso para o ouvinte, porque eu sei que todos nós passamos por esse momento e é importante que a gente sempre tenha isso no nosso coração. E, Gino, muito obrigado, viu, meu amigo? Foi realmente um grande prazer. Espero que a gente tenha muitas outras oportunidades de bons bate-papos como já tivemos e como tivemos hoje. É isso aí. Com essas mensagens, a gente termina aqui esse episódio. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.